Coffee é uma história em quadrinhos com roteiros e desenhos do Guilherme Metz, que é um quadrinista brasileiro de Curitiba, que foi publicado originalmente em 2019 e que em 2022 ganhou essa nova edição aqui pela JBC. Eu vou tentar não dar muitos spoilers aqui, mas Coffee se passa talvez num futuro não muito distante, talvez não, mas se não for também não é tão relevante assim, e vai nos apresentar o Ink. O Ink é um guri que vive em uma cidade nesse futuro ou nesse mundo hipotético, e ele trabalha reabastecendo aquelas máquinas automáticas de venda de comida, que a pessoa vai lá, coloca o dinheiro e sai a comida pronta na hora. E durante o trabalho dele, em algum momento, ele acaba se metendo num problema com 3 valentões que querem pegar ele. Uma outra personagem que é importante na história é a Mali, ou a Moca, que é uma barista. Ela trabalha numa cafeteria e ela acaba participando de uma aposta em que ela tem que fazer um cliente voltar na cafeteria por 5 dias seguidos. A partir dessas duas premissas e dos encontros desses personagens que o Metz vai desenvolver a história dele. E uma coisa que vai ficar bem clara em Coffee é que o Metz é um otaku de café, porque nós estamos falando de um artista que consegue desenhar cenas de ação envolvendo o preparo de um café. E quando eu falo em otaku, eu falo no sentido original, de um sujeito que é muito apaixonado por um tema e constrói bancos de dados organizando os conhecimentos sobre esse tema. Porque aqui em Coffee, o Metz ele vai organizar a história, a estrutura da narrativa a partir de 5 capítulos, que envolvem os 5 dias em que a Mali tem que fazer o cliente voltar na cafeteria, só que cada um desses dias, capítulos, vão ter como um dos elementos centrais ali que serve como analogia, como parábola para a história, um tipo diferente de preparo de café, em que o Metz vai nos contar ali sobre proporções de ingredientes, sobre quantos ml de água precisa para quantas gramas de café, qual a espessura da moagem, o tempo que o preparo leva. Então tem todo um conhecimento técnico aqui sobre o preparo de café, mas ao mesmo tempo que tem todo um conhecimento que é extremamente tecnicista sobre o café, tem toda uma paixão sobre o café. Fica bem claro que o autor é extremamente apaixonado sobre o que ele está falando, ao combinar toda essa perspectiva que é tecnicista com uma outra dimensão que é de paixão pelaquela coisa ali que está sendo mostrada. E eu sou um completo leigo sobre café. Eu costumo tomar mais ou menos quase uns 2 litros de chá por dia. Então meu corpo normalmente ele está transbordando de cafeína de chá sempre. Eu sou claramente um dependente químico de chá. Talvez o chá seja a única coisa que ainda me mantém vivo. E talvez também tenha um pouco de responsabilidade sobre a minha insônia constante. Mas eu acredito que se eu tomasse café em cima de todo o chá que eu tomo, eu teria uma overdose e ou eu entraria em coma ou eu entraria no modo berserker. Então acaba que eu não tomo café. Só que tem uma experiência que me marca muito, que é quando eu não sei nada sobre um assunto, sobre quando tem um tema que pra mim é uma coisa distante, e daí vem alguém e abre uma porta e me mostra que aquilo que parecia uma coisa simples, que eu nunca dei atenção, tem todo um universo enorme lá dentro. Sabe a ideia de uma portinha que parece uma portinha de armário, e daí vai lá alguém e abre a porta e te mostra que lá dentro na verdade é um grande jardim com um monte de elementos ali para serem explorados? Toda uma sensação de sublime, mas que é um tipo muito específico de sublime, que é aquele que me obriga a encarar minha própria ignorância, ao mesmo tempo que me maravilha com aquilo que está sendo mostrado. E é esse o efeito que o Metz fez comigo aqui com o café. Me mostrar todo um universo vasto que talvez eu jamais teria descoberto sozinho. Então para mim, ler o Coffee que teve toda essa sensação de maravilhamento. Mas ao mesmo tempo que Coffee ele é muito sobre café, ele muito não é sobre café. Porque o Metz ele vai usar o café como esse objeto que é o centro ali da onde os personagens vão orbitar, mas ao mesmo tempo é uma história que é sobre relação de pessoas. E o café como alegoria para falar de outras coisas que na verdade são todas aquelas coisas que envolvem o uso da criatividade. Toda a produção humana que envolve criatividade, o Metz vai tratar aqui usando o café como essa parábola. O Ink ele trabalha reabastecendo essas máquinas de venda automática de café ou de outras comidas. Então só a ideia de tu se alimentar, de tu fazer as refeições comprando elas direto de um aparelho, tem toda uma camada aí que anula a interação humana. A pessoa que se alimenta faz a refeição, mas ela nunca interage com uma pessoa nesse processo. Então aí já tem uma questão de automatização. Mas aqui na narrativa é um pouco mais complexo, porque a Omnicorp, essa corporação que é dona das máquinas, ela desenvolveu um composto orgânico sintético que é usado para reabastecer as máquinas, e as máquinas fazem todos os alimentos a partir desse mesmo composto. Então ele tem uma gosma orgânica, que o trabalho do Ink é recarregar essas máquinas
máquinas, os sujeitos vão lá comprar, apertam os botões e a máquina sintetiza qualquer alimento de forma muito rápida a partir desse composto. Então tem toda uma automatização aqui, uma industrialização rápida, né? Um fast food que é muito fast e que mata qualquer tipo de interação humana, afetiva ou criativa na produção das refeições. O alimento que ele não tá ali para tu saborear, tá ali para tu engolir rápido e sair correndo para fazer tuas atividades, né? O alimento rápido ali para o trabalhador dentro do capitalismo não parar de produzir ou gastar o mínimo de tempo possível ali nesse intervalo que é necessário ali para alimentação. Alimentação que é só para recarregar os nutrientes, mas não tem nada de estético ou de prazeroso no processo. E ao mesmo tempo que tem essa grande corporação, com essas máquinas que fazem muito rápido qualquer refeição a partir de uma gosma que não é nada, né? Tem um nada ali que tem potencial para ser qualquer coisa, máquinas que não é nada ao mesmo tempo. E essa empresa, ela tá quebrando todos os pequenos proprietários de restaurantes, bares e de outros serviços de alimentação. E a cafeteria onde a Mali trabalha, o Mono, é um desses poucos estabelecimentos que está tentando resistir ainda nesse processo de criação de um monopólio nas mãos de uma grande corporação de todo o fornecimento e prestação de serviço ali envolvendo os alimentos. Então tem muito uma oposição aqui entre aquela máquina automática que te dá uma refeição rápida, que tu não precisa gastar tempo, mas também tu não tem contato com ninguém, não tem nada muito elaborado ou muito criativo, não tem variações, porque ali tu tem uns botões para tu escolher o alimento que tu quer e tu aperta o botão e ele vai sintetizar aquele alimento ali pré-estabelecido, não tem nenhuma fuga ou variação das receitas previamente programadas ali, em oposição ao beber o café, mas que também pode ser em relação a outros alimentos, mas esse café que é artesanal, que é feito por uma pessoa específica, que vai preparar de um jeito que nenhuma outra pessoa vai preparar exatamente igual a ela, e não só é feito por uma pessoa específica, mas é feito para uma pessoa específica. Ela vai olhar para aquela pessoa que ela está fazendo café e vai fazer um café específico direcionado para aquela pessoa. Então o café aqui na história tem toda uma função de estabelecer esses vínculos afetivos entre as pessoas, que essa empresa que está tentando construir um monopólio está tentando desmanchar. Mas ao mesmo tempo que essa história que eu falei, ela é muito sobre café, porque o café ali está no centro de todas as discussões, ela muito não é sobre café, ela é muito sobre qualquer coisa envolvendo a produção criativa humana. Porque essa história aqui foi publicada originalmente em 2019. Só que se a gente pensar hoje, talvez ela seja ainda mais relevante, porque a gente pode pensar, por exemplo, na questão das artes feitas por inteligência artificial, que eu já discuti em outro vídeo, né? A questão que as imagens geradas por inteligência artificial, elas até em algum contexto podem vir a ser arte. Só que se não tiver um sujeito humano trabalhando posteriormente sobre aquelas imagens, elas sempre vão ser arte ruim, porque é uma arte que ela é incapaz de ser criativa. Ela é uma arte que ela é treinada com artes que já existem, ela vai recolher informações de várias outras imagens para criar uma imagem, mas é um processo que não tem criatividade nenhuma. Ela não vai conseguir trabalhar com o modelo e a alteração do modelo. Tem muitas teorias de arte que falam sobre como a tradição artística ela parte do tipo e da iteração, da variação daquele tipo. Como se pega algo já pronto, que já existe no mundo como influência, mas o trabalho do artista não é simplesmente duplicar aquilo, não é simplesmente pegar dois pedaços e juntar. É pegar alguns elementos, juntar alguns pedaços e variar e modificar ele de uma forma que eles ainda não existiam até então. Eu penso naquele exemplo que foi comentado já há algum tempo sobre que queriam criar uma inteligência artificial que fosse treinada com todas as histórias em quadrinhos do Tezuka Osamu, para que a inteligência artificial conseguisse fazer uma nova história em quadrinhos no mesmo estilo do Tezuka, com todos os elementos lá da arte do Tezuka. Fazer uma nova história em quadrinhos do Tezuka, mas feita por uma inteligência artificial. Mas pra mim é bem claro que isso aí vai sair uma porcaria enorme. Porque se a gente pegar o trabalho do Tezuka, vamos pegar o trabalho do Tezuka, como ele fez as primeiras histórias em quadrinhos dele, e não só o Tezuka, a maioria dos artistas trabalham com esse modelo, que é, eles têm um sistema de representação, um modelo de técnica, de elementos que eles costumam trabalhar em suas obras, só que o artista, quando ele vai fazer a próxima obra dele, o ímpeto artístico dele não vai ser de repetir, reproduzir o que ele já fez, vai ser sempre em variar. Então o Tezuka, ele trabalhava assim. Ele tinha feito uma história em quadrinhos, mas na próxima história em quadrinhos dele, ele ia usar vários dos modelos que ele tinha usado na história anterior, mas ele sempre queria colocar uma coisa nova que ele nunca tinha usado ainda. Na história seguinte, ele vai manter alguns elementos, mas sempre ele vai trazer um elemento novo para integrar naquela estrutura. Então o trabalho artístico é muito em manter um modelo, manter um sistema, mas ao mesmo tempo tá sempre subvertendo o próprio sistema a cada obra.
obra. O artista cria aquele modelo de produção, mas na próxima obra dele, ele vai ter que subverter algum ponto daquele modelo próprio que ele mesmo criou. Chegando num ponto que alguém que conhece a fundo a produção do artista, se mostrarem uma obra aleatória daquele artista, mesmo que o sujeito não conheça especificamente aquela obra, pelos elementos estilísticos, temáticos, conceituais, dá para ter uma noção de mais ou menos em que época um artista fez. Então, se nós mostrarmos para essa pessoa que é especialista naquele artista um trabalho de qualquer época do artista, mesmo tendo variações, ela vai reconhecer os elementos comuns da obra do artista e vai saber mais ou menos quando aquela obra foi feita pelas variações. Mas se nós pegarmos um sujeito que é completamente leigo na obra de um artista e mostrarmos para esse sujeito a primeira obra que o artista fez e a última obra que o artista fez, é capaz daquele sujeito nem conseguir identificar que as duas obras foram feitas por um mesmo artista. Porque o artista ele vai ter criado aquele modelo dele, vai ter variado, no próximo trabalho ele vai manter o próprio modelo, mas vai subverter algum elemento do modelo, e no próximo ele vai fazer isso de novo, até que a última obra dele vai ser extremamente diferente da primeira. É o paradoxo do navio de Teseu. Tu vai mudando as peças aos poucos e quando chega no final, nenhuma das peças originais está presente. E o ímpeto da produção artística funciona assim. Funciona em manter o modelo, mas está sempre subvertendo esse modelo. E que é justamente o que a inteligência artificial geradora de imagens não consegue fazer. Ela não consegue subverter o modelo. Se ela for treinada com todas as obras que o Tezuka fez e pedirem para ela fazer uma obra inédita, ela vai no máximo conseguir juntar pedaços de várias obras e a partir dela criar uma nova, mas essa nova obra vai ser toda feita com pedaços que já existiam em alguma parte do modelo. Ela não vai conseguir fazer a subversão, porque a subversão é justamente onde está a criatividade humana. É o artista pegando aquele modelo que ele próprio criou e pensar, essa parte aqui eu vou revirar completamente, eu vou fazer completamente diferente. E a IA, ela não consegue fazer isso. Ela pode juntar todos os elementos, ela pode repetir o modelo, mas ela não consegue subverter ele. Se eu pegar uma IA e treinar ela com todas as pinturas que o Picasso fez quando ele era jovem, quando ele fazia pintura no estilo clássico naturalista, a IA nunca vai conseguir sozinha fazer uma imagem cubista. Porque, como o Picasso chegou no cubismo? O Picasso aprendeu a pintar segundo as regras do neoclassicismo, foi reproduzindo aquele modelo e usou a criatividade dele para ir subvertendo aos poucos. A cada trabalho novo dele, ele subvertia um pouco o próprio modelo. Até que no final, ele chegou num trabalho próprio, autoral dele. O Picasso, um artista humano, ele conseguiu ser treinado na escola de arte, com arte tradicional, neoclassicista, naturalista, mas ele sozinho conseguiu subverter o modelo pelo qual ele foi treinado e criar uma coisa nova que é o cubismo. A IA, se eu treinar ela só com arte naturalista, neoclassicista, ela nunca vai conseguir chegar sozinha no cubismo. Porque falta a IA a criatividade. E isso não só na criação de imagens, mas também na criação de músicas, de textos e na própria gastronomia, no caso do café aqui em Coffee. A diferença entre essas máquinas que fazem tudo automatizado a partir de uma plasta, que é uma gosma genérica, em contraste com o barista que está ali fazendo um café usando uma técnica que ele aprendeu aquela técnica como modelo, mas ele conseguiu subverter aos poucos e criou a variação específica daquele modelo que só ele consegue fazer. E ele vai ver o cliente que pediu um café naquele dia e vai usar essas habilidades dele, que ele aprendeu, o modelo que ele herdou do ensino formal, mais as subversões que ele mesmo fez a partir da criatividade própria dele, e vai fazer variações específicas para aquele cliente. Então, como essa produção criativa, que pode ser um café como é tratado aqui na história, mas isso é uma parábola para toda a produção criativa, vale para toda a produção artística, para ela atingir seu potencial, ela vai precisar de que tenha uma criatividade que parte de uma pessoa para conseguir subverter o modelo de acordo com um contexto específico para uma pessoa específica. Então acho que o Coffee hoje, esses temas que ele trabalha, talvez sejam mais relevantes do que eram quando foi publicado originalmente lá em 2019. Então eu acho legal pra caramba como o Matt, ele tá falando sobre uma história sobre café, uma coisa que ele gosta muito, e ele tá sendo muito tecnicista e apaixonado, mas ao mesmo tempo essa história dele tá falando sobre tudo que é criativo, sobre tudo que é artístico. Tem outro ponto que eu acho bacana também, que vale destacar aqui, é sobre os valentões que eu falei lá no começo, que ameaçam o Inc. Porque eles são três jovens que eles atacam as lojas
lojas, os estabelecimentos ali que ainda tem um atendimento humano, porque eles são muito fãs da Omnicorp. Então eles são jovens que eles são fãs de uma marca, de uma mega corporação, e eles agridem pessoas quando eles acham que essas agressões vão fazer algum bem para a empresa de qual eles são fãs. Então imaginam sujeitos que agridem os outros para defender marcas e empresas. É uma coisa que a gente vê na internet hoje. Já aconteceu de eu falar no canal aqui mal da Marvel e da DC pelo jeito que eles não pagam royalties, ou quando essas empresas fazem filmes que ganham milhões e eles não colocam nenhum reconhecimento ali para os autores, ou deixam os artistas, como aconteceu com o Peter David, que morreu recentemente, o caso do Bill Mantlo, autores que criaram aqueles personagens, mas que passam dificuldade para pagar os seus tratamentos médicos e as empresas não estão nem aí. E já apareceu gente me xingando aqui nos comentários ou nas redes sociais porque eu disse isso. As pessoas que estão extremamente preocupadas em defender as marcas, em defender a Marvel, em defender a DC, em defender a Disney, em defender a Warner. Megacorporações que estão lucrando um monte e não estão nem aí, estão cagando para essas pessoas se elas existem ou não. Então esse fenômeno da defesa da marca a ponto de agredir os outros é uma coisa que realmente acontece, mas eu acho também interessante como o Matt constrói aqui o discurso de que esses jovens, eles estão defendendo o progresso. Eles acham que é o progresso fechar as lojas com atendimento humano e substituir tudo por máquinas automatizadas. Que esse é o melhor caminho de desenvolvimento para o modelo social e econômico deles. E tem umas frases deles que eu acho muito boas. Uma que um deles fala que hoje em dia ninguém mais aguenta esperar 5 minutos por uma refeição ficar pronta. Eles querem tudo na hora e tudo imediato, mesmo que aquilo seja ruim, mesmo que aquilo não tenha gosto, mesmo que aquilo seja uma gosma amorfa genérica. O importante é que seja rápido. E uma frase de efeito que eles falam que eu achei muito boa, uma baita sacada, que é a sobrevivência do mais novo. E eu acho uma baita sacada como isso faz uma releitura, mas ao mesmo tempo dá continuidade para toda essa ideia do progresso que eles estão defendendo. Porque o conceito do progresso em si é uma bobagem, né? Uma ideia que vem lá das teorias positivistas. E as teorias positivistas, eles pegavam elementos que eram das ciências, nesse caso o da evolução da biologia. O Darwin vai construir a teoria da evolução, só que a teoria da evolução do Darwin, ela não tem relação nenhuma com a ideia de melhora absoluta. A ideia de evolução na biologia é derivação. Evoluir é derivar. Derivar é criar uma coisa diferente a partir de uma coisa velha que já existia. Tem uma coisa, a partir dessa coisa tu muda algumas características para criar uma nova. Isso seria derivar. E o evoluir tem essa derivação associada com a ideia de adaptação. A ideia do Darwin é a sobrevivência do mais apto. Ou seja, tem essa derivação, tem essa modificação. Se essa modificação der vantagens num ambiente específico, ou seja, aquele sujeito derivado, ele se tornou mais apto para aquele ambiente, ele vai sobreviver e ele vai ser uma forma evoluída. Então, o mais evoluído é o que passou por mais derivações, é o que está mais diferenciado em relação à versão original. Só que na teoria darwiniana, evoluir não é melhor absoluta. Os seres humanos são mais evoluídos que os peixes, no sentido de que nossos ancestrais passaram por mais modificações até chegar na forma que nós temos em relação ao ancestral original, e os peixes passaram talvez por menos modificações. Só que, se nós largarmos um peixe e um ser humano no meio do oceano, a chance do peixe sobreviver é muitíssimo mais alta. Então, mesmo o peixe sendo menos evoluído, em determinado contexto ele é mais apto. Então, em determinado contexto ele é melhor. Então, a evolução está relacionada com essa questão de ser apto, mas ser apto está relacionada a contexto. Sujeitos diferentes, em contextos diferentes, vão ser mais ou menos aptos dependendo daquele contexto. Um sujeito que está mais adaptado em um ambiente, se mudar o ambiente, ele pode se tornar o menos adaptado. Então, evolução no sentido darwiniano não tem nada a ver com melhoria. Evoluir não é se tornar melhor. Só que o que o positivismo vai fazer? Os teóricos positivistas, né? O Auguste Comte, que vai ser um dos grandes líderes ali do movimento positivista, ele vai se apropriar dessas teorias da ciência e vai tentar colocar essas teorias nas ciências humanas, na história, na política, na economia. Só que ele vai fazer de um jeito que ele vai subverter completamente essas teorias da ciência, vai modificar elas sem nenhum critério técnico, científico, e vai meter isso nos discursos dele para dar legitimidade científica para algo que não tem validade científica nenhuma. Então a ideia lá do positivismo é pegar a ideia da evolução e projetar isso em civilizações, que as civilizações também evoluiriam. Só que a evolução deles é uma ideia linear de evolução. Tem várias etapas e uma vão depois da outra em fila. E não existe rotas alternativas. É uma rota só de desenvolvimento. E eles vão misturar a ideia de evolução com a ideia de melhoria. Evoluir é se tornar melhor.
melhor, que é uma coisa que não tem na teoria do Darwin. Eles vão inventar nisso, meter nessa teoria deles e vão tentar dar respaldo científico para as teorias deles, dizendo, ah não, é porque é baseado no Darwin, só que o Darwin nunca disse isso. E daí eles vão criar a ideia de progresso. O progresso seria uma evolução para melhor presente no desenvolvimento das sociedades. Só que essa ideia de progresso está associada com a sociedade que tem mais progresso, mais evoluída, seria aquela sociedade que mais conseguiu dominar seu espaço, dominar seu ambiente natural e colocar esse espaço e esses recursos naturais como subservientes do capitalismo industrial. Então as sociedades mais industrializadas e mais capitalistas seriam as mais evoluídas e na teoria deles seriam as melhores, as superiores, e as sociedades menos industrializadas capitalistas seriam menos evoluídas. Então eles criaram um modelo que colocava a cultura ocidental na frente. E como eles pensavam o desenvolvimento, a evolução das sociedades e das culturas como um procedimento linear, então todas as outras culturas de outros lugares do mundo, de fora da Europa, que não tinham se desenvolvido na lógica de que o objetivo da sociedade é atingir o capitalismo industrial, eles presumiam que todas essas civilizações estavam atrás deles na fila evolutiva. Então todas elas eram menos evoluídas e, portanto, piores e inferiores. Então esse conceito de progresso, ele foi criado pelos positivistas a partir de uma deturpação completa das teorias darwinianas para justificar uma ideia de superioridade cultural europeia e que não tem respaldo e base científica nenhuma para legitimar isso. Isso é pura xenofobia e ego europeu. E essa teoria positivista vai influenciar um monte de tradições teóricas ali na Europa e inclusive nas colônias, né? O Brasil, a gente tem ordem e progresso na bandeira do Brasil, porque mesmo depois do positivismo começar a ser criticado e perder credibilidade na Europa, no Brasil vão ter muitos teóricos brasileiros que vão continuar acreditando em ideais positivistas. Aqui no Rio Grande do Sul, vários dos grandes latifundiários que fizeram lá a Revolução Farroupilha, né, a guerra que o Rio Grande do Sul perdeu, negociou como se tivesse empatado e comemora como se tivesse vencido. Esses grandes latifundiários que depois no final da guerra fizeram um acordo com o Império e sacrificaram todos os negros para quem eles tinham prometido liberdade se lutassem do lado deles na guerra, só para não dar liberdade para esses negros que eram escravizados. Esses sujeitos aí, eles eram todos defensores do positivismo. Tem outras grandes latifundiários e outras oligarquias tradicionais no Brasil que eram positivistas. E quando tem a proclamação da República, eles vão meter o ordem e progresso, que é o lema do positivismo. Então toda essa ideia de progresso vem dessas distorções das teorias darwinianas feitas pelo positivismo para dar respaldo, para dar uma legitimação, uma aparência de ciência para essas teorias xenofóbicas e pró-capitalistas deles. Então quando o Matt coloca na boca desses jovens que defendem grandes empresas, que para eles o mais importante é que o serviço seja mais rápido, independente da qualidade, quando ele faz esses personagens dizerem a sobrevivência do mais novo, eu acho assim uma baita de uma sacada, traz essa tradição positivista, mas ao mesmo tempo reforça que esse discurso de progresso é uma perversão das teorias do Darwin. Eles pegaram a sobrevivência do mais apto e perverteram até mesmo essa frase para transformar na sobrevivência do mais novo. O que importa é que seja mais novo e que seja mais rápido. E dane-se a qualidade, dane-se a criatividade, dane-se o contato humano. Bom, e além disso, uma coisa também que a gente pode comentar é sobre o desenho do Matt, né? Ele faz uma arte final que não apaga o processo do desenho. Então a gente vê ali que cada uma das linhas é feita de vários traços sobrepostos. São linhas que são compostas de muitas linhas. Então dá pra ver ali todo o processo de construção ali das formas dos desenhos e ao mesmo tempo que cria um efeito que parece um impressionismo, mas diferente do impressionismo tradicional que era feito com manchas, o impressionismo que é feito com linhas. Esse desenho que é feito de linhas, mas cada linha na verdade é uma composição de múltiplas linhas que parecem que estão vibrando ali, parece que tudo tem muito movimento, que tudo está pulsando. Então dá todo um dinamismo para cenas de ação, mas mesmo nas cenas ali que dos personagens mais parados, parece que tem aquela vibração, que eles estão sempre ali energéticos pulsando. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Meus agradecimentos especiais para os apoiadores do canal, são os apoiadores do canal que sustentam esse canal, que permitam que ele continue existindo e que permitam que eu possa manter minha dependência química em chá. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passagem lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Também quem quiser fazer contribuições por Pix, tem a chave aqui na descrição do vídeo. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Agradeço muito se você puder compartilhar com seus amigos, com as pessoas que gostam de café e com as pessoas que não gostam de café. Sintam-se livres para comentar aqui embaixo. Também convido para seguir Ilha Kaiju nas
nas redes sociais, no Blue Sky, no Instagram e sei lá mais aonde. Leiam Coffee, leiam outras histórias em quadrinhos brasileiras e obrigado e até o próximo vídeo.